raiz, né? Não. Samba raiz. Hoje não dá. Eu tô com o tornozelo inchado. Sabe o Cid Moreira, quando fazia a bancada do Jornal Nacional daquele jeito? Sei. Seguinte, hoje temos Alexandre Silvestre. Temos! Vocês vão ter que me engolir. Hoje temos Marcelo Bazejo de volta das férias. Temos! Pra alegria das meninas. Já tá namorando, Bazejo? Não tô. Ainda não tá, não. Então mande Olha o medo de falar. recado no Instagram. Mande. E esse aqui não. Casado, papel passado. Carta fora do baralho. Eu também. Carta fora do baralho. Mas é o seguinte. Hoje a gente vai falar sobre a primeira convocação do Dorival na seleção. Tá. Olha lá. Mande essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. E aí? Ao som do panela. Novidade na lista do ex-treinador de São Paulo? Tem. No Corinthians, a gente vai explicar o que mudou na situação do Rojas de ontem para hoje. Porque, você sabe, 24 horas no Corinthians é mil anos de Deus, né? Aquela coisa. Tem ainda tudo do clássico de domingo entre São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo. José Paz está em frente ao Morumbi com tudo do Choque Rei. Aê, Zé! Casa Sacrosanta! E hoje você vai conferir. Depois ele conta porque que ele tá na frente do Morumbi. Tem que contar porque que ele tá. Beleza, turma, já voltamos e damos a largada no programa de hoje com a primeira convocação do técnico Dorival Júnior à frente da seleção brasileira para os amistosos contra a Inglaterra, em 23 de março, em Londres, e contra a Espanha, em 26 de março, em Madrid. Vamos aos 26 nomes, olha lá. Goleiros: Bento, do Atlético Paranaense, Ederson, do Manchester City e Rafael, do São Paulo, que ele conhece bem. Laterais: Danilo, da Juventus, Ian Couto, do Girona, Ayrton Lucas, do Flamengo e Wendel, do Porto. Zagueiros: Beraldo, do PSG, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG e Murilo, do Palmeiras. Meio-campistas: o André, do Fluminense, Andréas Pereira, do Fulham, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casimiro, do Manchester United, Douglas Luiz, do Aston Villa, João Gomes, do Wolverhampton, Lucas Paquetá, do West Ham e Pablo Maia, do São Paulo. Atacantes: aí ele chamou o Endrick, do Palmeiras, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Rafinha, do Barcelona, Richarlison, do Tottenham, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Girona e Vini Júnior, do Real Madrid. E aí, eu quero saber de vocês aqui, nossos comentaristas, o que vocês acharam da convocação do Dorival Júnior? Gostaram ou não? Chama a atenção a quantidade de jogadores que atuam no futebol brasileiro. Eu acho interessante. O Dorival dá oportunidade a alguns nomes que ainda não foram para a Europa. 7 ao todo. Alguns deles a gente sabe que é só questão de tempo. Por exemplo, o Pablo Maia, que é um jovem super promissor do São Paulo. O Rafael é um nome que gera debate, porque é um jogador já bastante experiente. Perdeu o lugar? O Everton? O Everton não vive um bom momento, então, né? Mas o Rafael tem 34 anos. Em 2026 ele vai ter 36, se eu não me engano. Então é um jogador com idade avançada, talvez possa agregar porque vive um bom momento com a camisa do São Paulo, mas é um nome que gera debate. Eu entendo esse debate, mas também concordo com a convocação. Eu vejo o Rafael hoje como um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. No ataque eu acho que deu a lógica. Muita gente falou sobre a ausência do Vitor Roque, atacante que recentemente foi contratado pelo Barcelona, mas ainda não conseguiu se firmar no Barcelona, não vem jogando como titular no Barcelona. O Pedro também. Enfim, sempre vai sobrar alguém, nunca vai ser consenso. O meio-campo, eu acho que tem volante demais. Verdade. Não sei qual que é a ideia do Dorival Júnior, se o Dorival ele tem uma ideia de futebol moderno em que todos os jogadores que atuam no meio-campo marcam e também defendem. Verdade seja dita, perdão te interromper, também faltam meias de qualidade. Mas o Rafael Veiga, na minha opinião, deveria estar, apesar de não estar num grande momento, até porque vem de um problema no olho e tal. Também concordo. Mas é um jogador o futebol moderno é isso. Moderno. Os 3 meio-campistas têm que defender, os 3 meio-campistas têm que atacar, então não tem essa de primeiro volante, segundo volante, meio-campista, são todos, vamos dizer assim, todo campista.
Ó, vou falar a real pra vocês. Pra mim essa lista nem fede nem cheira. A seleção brasileira perdeu a graça há muito tempo. O que vale a Copa do Mundo de 4 em 4 anos. E olhe lá, lamento pela minha filha. É uma preparação, lamento pela minha filha que tem só 10 aninhos e tá maluca por futebol, sofreu nas 2 últimas Copas, porque assim como o pai, ela é precoce no fanatismo por esse esporte maravilhoso. Então ela tá na empolgação do Vini Júnior, o Neymar é isso. Cara, nós temos um craque só um jogador extra série, que desencanou de jogar futebol, que tá machucado e gordo, que é o Neymar. O resto é tudo mais ou menos. São bons jogadores. Peraí, Vini Júnior e Rodrigo não. São bons jogadores. Eu sou do tempo, eu sou do tempo, esse tempo ainda é meu, né? Porque eu nasci em 73 e tô vivo. Mas eu sou de uma geração da qual a gente via a convocação, eram 3, 4 craques por posição, a começar pelas laterais. Então o nível, eu não tô falando mal desses jogadores, são jogadores, bons jogadores, porque temos hoje, jogam na Europa, beleza. Será que os da Europa são Mas o nível caiu muito, o nível caiu muito. Legal são os amistosos contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, aí sim, e contra a Inglaterra em Wembley. Mas, ao mesmo tempo, o Dorival chamou jogadores aqui do Brasil, e tem que chamar mesmo, e vai desfalcar os jogadores, os times que estão envolvidos nas finais do Campeonato Paulista. Coincide então, com as datas dos amistosos, hein? Palmeiras e São Paulo. Desculpa, gente, eu tô chato, velho, ranzinza, mas a seleção brasileira, só de 4 em 4 anos, e olha lá. Eu discordo do Silvestre. Só o Rafael, queria saber se vocês gostaram ou não do Rafael pra goleiro. Não, eu gostei. Gostou? Gostou, Silver? Não é goleiro pra seleção brasileira, com todo respeito, ajudou pra caramba o São Paulo, é o melhorzinho depois do Rogério Ceni no São Paulo, mas não é goleiro pra seleção. Eu levaria o Everton em uma fase. Mas ele tem decidido vários jogos pro São Paulo. Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Tem tido influência direta nos resultados do São Paulo. Eu não tô falando mal dele, eu só tô dizendo que pra mim não é jogador de nível de seleção brasileira. Agora, em relação o nível do futebolista brasileiro caiu muito ao longo dos tempos. Nos anos 80, eu no auge do fanatismo, meu pai falava, garoto, você não viu nada, eu vi Pelé, eu vi Rivelino. O tempo vai passando e a gente exalta os anos 80 agora. Sinto muito, é assim que funciona, cara. Caiu demais o nível. Eu entendo o que o Silvestre tá falando, eu concordo que caiu sim o nível, mas se você pegar, você tem aí um craque por setor aí na seleção brasileira. Ao meu ver, Marquinhos, craque na zaga. Casemiro, craque. O Vini Júnior, craque. Rodrigo, craque. Craque não, grande jogador. Para mim, grande craques, jogador pro momento. São craques e já se provaram craques no mais alto nível do futebol mundial. Então, tem poucos craques, mas ainda a seleção brasileira conta com alguns craques sim no seu elenco. Opinião do Chico Lang. Chico Lang gostou, mais ou menos, ou não gostou da convocação do Dorival? Olha, Michele, a gente não pode se iludir, né? Ilusão não. O Dorival vai ter que armar um time fechadinho no meio campo e jogar por uma bola, né? Lá na frente. É o oposto do Diniz. O Diniz abria tudo. O Dorival vai fazer o contrário, vai fechar a casinha. Estava conversando isso com o Bassage antes do programa. Ele fechando a casinha, o Brasil tem chance contra a Inglaterra e contra a Espanha. Boa. Então a gente separou para vocês um trecho da coletiva do Dorival Júnior, para você ver o que ele tem aí, que ele tem grandes objetivos mesmo à frente da seleção brasileira. Eu não penso lá na frente, eu penso na Copa do Mundo daqui a 2 anos e meio. Podem ter certeza que nós teremos, pelo trabalho, pelo desenvolvimento e pela confiança de todos nós teremos resultados que, de repente, possam surpreender. Acreditem, confiem no trabalho, porque nós nos preparamos muito para que isso um dia aconteça. Eu não tenho dúvidas que nós estaremos presentes novamente numa decisão de Copa. Nosso trabalho será voltado a isso. Para mim, o campeonato é esse. Nós estaremos daqui a pouco numa final de Copa do Mundo e eu me programei para esse momento. E podem ter certeza que nós vamos alcançar, com trabalho, dedicação, entrega e uma mudança de comportamento de todos nós. Se isso não acontecer, naturalmente que ficará ainda mais difícil. Mas podem ter certeza que não faltará trabalho e dedicação para que encontremos o nosso caminho novamente e o respeito de todos em relação a essa camisa. Estou confiante nele. Ó, para completar o meu comentário sobre a lista, né? Não é que eu estou pessimista, eu acho que o Brasil tem nível para disputar com qualquer seleção. Copa do Mundo, não tem problema. Então. Só que o nível em relação àquilo que já foi
caiu muito, na minha opinião. Silvestre. Sabe? Silvestre. Mas é o futebol, uma realidade. o futebol Mas o que vai como fazer, um então? todo tá Não assim, vai? não. Ué, mas a gente não tá aqui para falar o que pensa, então eu penso isso. Para mim era fantástico nos anos 60, depois tão fantástico quanto nos anos 70, bom pra caramba nos anos 80, anos 90 e veio caindo. Por quê? Eu não sei. Eu não sei se estão fazendo muita tática na cabeça do jogador brasileiro desde pequenininho, porque eu vejo isso acontecendo nas escolinhas sub-8, sub-9. O cara não tem liberdade mais para expressar né, a criatividade em campo, tudo é jogo combinado, é muita... Eu não sei, cara. Pouco campo de várzea, tá tudo muito tapetinho lisinho. Eu que nasci em berço esplêndido jogava bola na rua, no campo de terra. Eu acho que tudo isso desenvolve o futebol brasileiro. Temos que repensar o futebol brasileiro, mas ainda temos... pegada para brigar com qualquer seleção. Não, o Dorival tem que se preocupar em não perder esses 2 amistosos contra 2 grandes seleções, 2 favoritas ao título da Eurocopa. O Brasil vai ter 2 testes de fogo. O Dorival está chegando agora de paraquedas, ainda não está acostumado muito com a dinâmica de trabalho, que é completamente diferente da dinâmica de trabalho no clube, em que você tem um trabalho diário, em que você consegue trabalhar uma filosofia a fundo, de forma detalhada. O Dorival não vai ter isso, então acho que de uma maneira bem conservadora ele vai armar um time principalmente para não perder, para não passar vergonha, para tentar aí sim começar a recuperar a confiança desses jogadores e ter um trabalho com um pouco mais de estabilidade, já também pensando na Copa América. Bom, seguinte, sabe aquelas pessoas que fazem a diferença no mundo? O Leandro Silva é um educador de futsal que depois do serviço ainda tem tempo de transformar a vida de mais de 200 meninos onde ele mora, na zona leste de São Paulo, Vila Prudente. Quem mostra para nós esse lindo trabalho é o José Paes. Separar as chuteiras, organizar os coletes e deixar tudo prontinho para encher a bola dos meninos do projeto Fute Vida. Essa tem sido a rotina do Leandro da Silva Santos nos últimos 9 anos. Para a maioria eu sou pai. Às vezes as mães vêm falar comigo, pô, Lê, o meu filho não está indo mal na escola, vai lá conversar. Eu converso com a criança, converso com o adolescente, falo para ele, não adianta você ser bom na bola, mas tem que ser bom na escola. Porque não adianta ser jogador, tem que ser bom em tudo. O paizão Leandro tem ao todo hoje 220 crianças e adolescentes participando do Fute Vida. Os mais velhos, de 13 a 18 anos, jogam nesse campo aí emprestado na Vila Bela, zona leste de São Paulo. O Gabriel vive numa casa de apenas 2 cômodos com 23 pessoas e tem no projeto um dos poucos refúgios de lazer. Me ajudou desde pequeno, eu estou desde os 8 aqui. Me ensinou várias coisas, a jogar bola. Ensinar, aliás, é o principal objetivo do Leandro. Quase todo o material usado nas atividades veio de algum tipo de doação. Por isso, todo mundo tem que aprender a compartilhar. As chuteiras da Umbro a gente ganhou através de uma parceira que ajudou a gente, pessoa física. E as mais coloridas, a gente fizemos uma rifa solidária. Aí conseguimos ajustar X valor. Eu fui na 25 de março, cotei os preços e comprei as chuteiras. E como é que funciona? A chuteira fica aqui? Isso, que nem eu falei para os alunos, a chuteira fica aqui. E que eu falei para eles, se um dia vocês não fizerem mais parte do projeto, a chuteira pode ficar para outra criança ou adolescente usar. E eles usam, hein, Leandro? A atividade dos mais velhos acontece às terças e quintas, das 4 às 6 da tarde. Até o repórter aqui quis ter aquele gostinho de jogar no meio de tanto moleque bom de bola. O Keirson é que não aproveitou muito não meu passe açucarado pra fazer o gol. Ô, Keirson, me ajuda aí, mano! Quando a gente vê um moleque bom de bola, eu fico com o sentimento de, tipo assim, eu tô falhando. Porque a gente fica esquecido por ser da comunidade, de favela. Eles não conseguem fazer peneira, fazer teste, ou até conseguem, mas é muito difícil. Eles só entram, tocam na bola e saem. Ver um futuro para esses meninos em meio à escuridão nunca foi um problema para o Leandro. Aliás, ele começou dando uma luz
um rumo para muitos deles exatamente aqui onde a gente está agora, nessa quadra bastante precária, sem muita estrutura e principalmente sem uma iluminação própria. Aí você vai na subprefeitura da Vila Prudente, um joga para Ilume, outro joga para Enel, aí fica isso, aí fica aquilo, tem que esperar a emenda de parlamentar para fazer, entendeu? É difícil demais a gente lidar com isso, porque, igual eu falei para você, dentro da comunidade a gente é esquecido. Contando apenas com a luz da rua, os meninos mais novos do Futivida, de 6 a 12 anos, ficam de segunda a quinta-feira nessa quadra sob os cuidados do Leandro, das 7 às 8h30 da noite. O Ezequiel já foi um deles. Ele começou no projeto aos 10 anos e hoje, com 20, virou professor dos mais velhos. Bora! 10 anos, né? Fui expulso de casa, né? Eu e somos 6 irmãos, né? 2 ficou com a minha mãe, o resto foi mandado embora. A minha mãe escolheu a mulher dela e deixou os filhos de lado. Então, acho que também foi pra gente acordar e também sobreviver sem ela. Ficamos 4 anos, né? Morando sozinho. E eu falo que o esporte salvou minha vida. Os menores, a gente não tem lanche para dar para eles. Lanche, um apoio psicólogo, assistência social, não tem, eles me cobram lanche. Eu até tento tirar dinheiro do meu particular, mas eu não consigo, porque são muitas crianças, entendeu? Aí é difícil demais a gente manter. Mas é igual eu falei para você, hoje em dia nós temos uma diretoria com 7 diretores, nós tentamos fazer o máximo, cada um dá 20, 30 reais por mês, e faz o que a gente pode. Mas o que me bate mesmo é o lanche. O pessoal fala assim, pô, professor, não tem um lanche para comer, porque eu sei que na comunidade, a maioria das crianças, eles têm só uma refeição por dia, né? Uma refeição por dia, não tem 2, 3. A fome machuca, maltrata e dificulta a vida de milhões de brasileiros de todas as idades. E é a fome de bola a que ainda alimenta os sonhos de muitos meninos pelo Brasil afora. E aí, qual que é o teu maior sonho? Alcançar uma base, né? Conquistar meu sonho de ajudar minha família, dar uma casa pro meu pai e pra minha mãe, ajudar todo mundo, né, da minha família e seguir em frente. O meu maior sonho, por incrível que pareça, é que eu falo para eles, é ver eles no futuro, transformar a vida deles, mostrar, ele chegar lá e falar assim, poxa, Ale, eu consegui através do projeto, hoje eu estou na faculdade, hoje eu tenho minha família, hoje eu sou quem eu sou por causa de você, por causa do projeto. Que reportagem emocionante, né, Silvestre? Futebol forja caráter. Futebol inclui. E eu que nasci numa bolha privilegiada, pequena aqui no Brasil, aprendi a conviver com a dificuldade através do futebol. Porque eu estava ali, ó, no topo da pirâmide. E o futebol me misturou com o povo, com as camadas mais baixas, jogando bola, interagindo com outras comunidades, através da escola, que jogava, às vezes, escola minha particular com escolas públicas, e frequentar estádio de futebol, arquibancada. A arquibancada também forja caráter, porque ali você se mistura e você sai da bolha. Parabéns ao Zé e boa sorte a todo mundo aí, bendito seja o futebol, bendita seja a bola. Não, muito bacana como o esporte, como o futebol, enfim, pode fazer diferença, né, na vida das pessoas, na vida desses garotos. Esse projeto é o refúgio para muitos deles, é a salvação para muitos deles, é o que muitas vezes faz com que eles esqueçam a realidade que eles vivem, o lugar de onde eles vêm, e encontram ali naquela quadra, naquele campo, um pouco de paz, um pouco de inspiração para o futuro, esperança de um futuro melhor, enfim, é muito bacana e é legal a gente ver pessoas que fazem esse tipo de trabalho com esses garotos
sem querer nada em troca, sem pensar em ganhar vantagem lá na frente. É pura e simplesmente para fazer o bem, para fazer a diferença na vida de tanta gente que precisa. Então, parabéns, muito bacana a iniciativa. Outro dia o Abel Ferreira, numa coletiva, disse, pô, eu fico assim impressionado o peso que colocam nas costas dos jogadores de futebol do Brasil, né? Muita pressão, parece que se não der certo a família inteira vai morrer, não vai comer. É isso mesmo. É isso mesmo, é uma das poucas saídas de um país que a gente aprende, né, na escola, que é em desenvolvimento, não, é subdesenvolvido. Bom, o projeto @FuteVidaPrudente, eles tinham me mandado uma mensagem pelo Instagram e foi assim que nós chegamos a essa reportagem. Depois que o José Paes gravou essa reportagem na semana passada, a gente procurou a subprefeitura da Vila Prudente, porque a gente queria saber o que seria feito na questão da iluminação pelos jovens, né? Porque eles jogam bola num lugar totalmente escuro. E aí a subprefeitura enviou uma nota para a nossa equipe dizendo o seguinte: a subprefeitura Vila Prudente iniciou os serviços de zeladoria na Praça Orlândia na terça-feira dessa semana, dia 27, e continuará nos próximos dias. As equipes de varrição realizam o serviço todas as segundas e sábados no entorno do local. E, além disso, em 2020, a subprefeitura realizou a reforma da quadra. Quanto à iluminação na área externa da praça e no entorno, a SP Regula está com um projeto de ampliação e reforço em andamento. E aí, parava até aí a nota. Aí eu telefonei lá, conversei lá, falei, gente, o projeto, eu acho muito legal ter um projeto de implementar uma praça e tudo mais, mas os meninos estão precisando de luz agora, luz, iluminação. E na quarta-feira, que foi essa semana, dia 29, foi efetuada a manutenção dos postes que apresentavam problemas e eles têm luz agora à noite para jogar. Olha que beleza! Vamos mostrar a imagem aí que o Leandro mandou pra gente? A quadra está iluminada, a gente fica muito feliz, né, que agora as crianças podem jogar, não estão jogando naquele breu, elas podem aproveitar com mais segurança. Mas atenção, tem uma coisa, subprefeitura da Vila Prudente, tá faltando uma coisa muito importante. Precisa arrumar a trave do gol. Por quê? Porque a trave do gol tá solta. E o José Paes me contou que isso aí tá um perigo. Bate uma bola, cai em cima de uma criança essa trave, é um desastre. Então, precisa acertar essa trave do gol aí, fixar ela direitinho no chão, tá certo? Então, a gente tá aqui, a gente tem muito carinho por esse projeto, porque às vezes as crianças terminam ali de jogar futebol, não tem água para beber, né? O lanche também, claro, isso não é obrigação da subprefeitura, mas às vezes não tem um lanchinho para comer, porque jogar futebol dá fome, eles vão embora para casa. Então, quem puder de alguma forma ajudar, @FuteVidaPrudente, e nós aqui vamos abraçar essa causa aí do melhor jeito possível também, tá bom? Abraço para o Leandro e para todo mundo da Zona Leste de São Paulo e para esses meninos aí que são guerreiros. Tô com uma ideia aqui na cabeça e em breve vocês vão ver no ar. Me aguardem. Isso também é jornalismo. Isso é jornalismo, hein? Que é cobrar o poder público e o resultado quando o poder público é cobrado. Né? Quando a gente viu a luz lá ontem, né, que mandaram as imagens, a nossa equipe ficou muito feliz porque a matéria nem tinha ido ao ar e a gente agradece muito a subprefeitura. Agora só falta a questão da trave, que já vai ajudar muito essas crianças, tá certo? O assunto que bombou ontem no Corinthians foi o futuro do Rojas. Thiago Salazar é o homem da notícia. As últimas informações sobre o tema chegam agora. Boa noite, Salazar. Tem atualização de ontem para hoje? Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, é como você disse, né, Michele? 24 horas no Corinthians equivalem a 1000 dias, às vezes. Quanta coisa acontece de um dia para o outro no Timão, é inacreditável. Bom, Mi, lembra que eu falei que Corinthians e Matias Rojas iam conversar hoje? Pois bem, essa conversa de fato aconteceu e a única definição até agora, né? Até agora, são o quê? Agora, 6h30. Até agora a definição é a seguinte: o Matias Rojas não jogará mais pelo Corinthians, não defenderá mais o Corinthians, não entrará em campo novamente com a camisa do Corinthians. Mas atenção, o contrato não foi rescindido ainda. Nós vimos agora o que aconteceu com o caso do Rames Rodrigues lá no São Paulo, então vamos deixar tudo muito claro aqui. O Matias Rojas ontem mandou uma mensagem de texto para o presidente Augusto Melo, dizendo, tudo bem, a gente conversa amanhã, que ele estava muito irritado, não queria falar com ninguém. E hoje, numa conversa assim,
muito rápida. O Rojas, novamente, faltou do treino, né? Não foi ao treino de hoje de manhã do Corinthians e informou ao presidente que, olha, eu não quero mais jogar, não faço mais questão, não pretendo mais jogar no Corinthians. E o Corinthians, do lado de cá, por ter se tornado um jogador que, em tese, não faz falta ao elenco do Corinthians, né? Não tem desempenhado, o Corinthians também entende que não precisa fazer esforço. Tá bom, você não quer? O Corinthians também não faz questão nenhuma de contar com o Matias Rojas. Neste entendimento, eles concordaram, então, o Matias Rojas não defenderá mais o Corinthians. Agora, são os advogados do Corinthians, com os advogados do Matias Rojas, que vão sentar e discutir os termos da rescisão. Tudo para quê, Michele? Agora a gente tem que explicar alguma coisa aqui para o leitor, para o nosso telespectador, na verdade. Matias Rojas tem embasamento jurídico para isso? Tem. Eu conversei com um dos principais advogados brasileiros em casos FIFA hoje à tarde e ele me explicou que o Rojas tem sim embasamento para ir à FIFA. Por quê? Porque a FIFA, no Estatuto da FIFA, diz, se dever mais do que 2 salários ou algum dinheiro relacionado ao contrato, mesmo que não seja salário, o jogador pode procurar a FIFA. E o Corinthians estava devendo aí cerca de 4, 5 meses em relação a direitos de imagem. Então ele poderia fazer isso. Para isso, ele precisava primeiro notificar o clube e esperar um período de carência para o clube tentar pagar e acertar tudo. Ele fez isso em dezembro. Ele já notificou lá na FIFA o Corinthians em dezembro. Aguardou, fez um acordo e agora o Corinthians voltou a atrasar uma parcela. Ele pode chegar na FIFA e falar, olha, eu notifiquei, eu fiz um acordo, de novo atrasar, agora quem não quer sou eu. Ele pode fazer isso, que me explicaram que muito provavelmente ele teria a causa ganha neste sentido. O Corinthians, então, agora, fica nas cordas, porque qual que é o mundo ideal? Bom, rescinde, libera e segue a vida. Assim, se livra de repente ter que pagar uma multa alta lá na FIFA. Só que tem que ver se o Matias Rojas vai querer topar isso e se o Corinthians também. Porque eu escutei de um dirigente do Corinthians assim, se a gente abrir esse precedente, todo jogador por causa de um atraso ou outro quiser acionar o clube na FIFA, então o Corinthians também está incomodado e não está querendo facilitar muito. Pois bem, eles vão ter que sentar e conversar de que maneira vai ser feita essa rescisão, quem vai abrir mão do quê, se vão mesmo abrir mão de todo o dinheiro e cada um seguir sua vida. Parece o mundo ideal, mas a gente tem que aguardar para ver se é isso que acontece. E uma última informação que foi passada para mim, que o Matias Rojas, o problema dele não é dinheiro. É que ele não está jogando. E aí uma pessoa do staff dele falou para mim assim, o contrato dele vai até julho de 2027. Você consegue imaginar um jogador de 28 anos jogando pouco como ele tem jogado, mal tem entrado em campo? Então ele está pensando na carreira dele. Apareceu a brecha, ele está fazendo de tudo para ir embora, Michele. E é isso, aí ficou nem um ano de Corinthians, 30 jogos, 15 como titular, 15 como reserva, 3 assistências e nenhum gol. Essa foi a história de Matias Rojas, camisa 10 do Corinthians, Mi. Que vexame, que vergonha, né, ele usar essa camisa. Alexandre Silvestre e Marcelo Bazégio, sobre o Rojas e toda essa situação com o Corinthians. O que vocês acham? Eu acho que é um vexame mútuo. O Rojas não jogou nada, mas o Corinthians também não pagou, nem o que combinou de acertar agora na reta final, enfim. E o Corinthians agora, como disse o Salazar, está nas cordas, porque o Rojas, ou o staff do Rojas, ou o jurídico do Rojas, tem um trunfo. A faca e o queijo na mão, né? Que é o seguinte, vão tentar fazer um acordo, mas ele tem o trunfo, né? Que aí a FIFA e receber o contrato inteiro. Não, e com 3 meses atrasado você já pode recorrer à FIFA e rescindir de forma unilateral até o contrato. Então, vai Corinthians, então, tem que pagar isso aí. É uma situação muito, muito delicada e é chato, né? A gente vê, foi uma grande aposta do Corinthians para o meio-campo, não à toa ele vestiu a camisa 10. Mas eu creio que também o momento vivido pelo Corinthians na temporada passada atrapalhou bastante essa trajetória do Rojas no clube. Eu costumo dizer que um jogador bom em um time desorganizado acaba se queimando e às vezes um jogador meia boca num time organizado vira um jogador bom. E no caso do Rojas talvez possa ter sido o primeiro caso, né? Um jogador bom, com potencial, mas ali num ambiente caótico não conseguiu desenvolver o seu melhor futebol. Também tem responsabilidade sim, poderia ter rendido mais, teve problemas físicos, mas é uma situação muito delicada porque, poxa, o Corinthians apostava alto para ter um novo camisa 10, um jogador que pudesse ali ser um Renato Augusto versão melhorada, mais jovem, e não foi isso tão bem. E não foi isso que aconteceu. Tão bem. Quer dizer, começou tão bem, fez um primeiro jogo de estreia, né, Chico Lang, que foi sensacional, Fiquei bem impressionado, né? Acho que foi o único. Com a qualidade dele, o drible, o chute, a categoria. Olha, Michele, vai deixar sim, porque
ele era uma esperança, né? Como está dizendo o Bacérgio, tem razão. Era uma esperança de um futuro melhor para o meio campo do Corinthians. Mas isso não aconteceu. Agora, isso aí, Michele, é o seguinte, essa diretoria tem que prestar atenção em trazer jogador de fora. Jogador de fora para jogar no Brasil, não são todos que dão certo. E o Matias Rojas era um ídolo na Argentina, mas chegou agora no Brasil e não conseguiu ser aquilo que ele era lá. Se adaptou aqui, né? Ó, contratação é sempre um grande risco. Já falamos disso várias vezes. Mas vai que, no apagar das luzes, acontece algo parecido no Corinthians em relação ao que aconteceu com o Rames no São Paulo. Calma, foi um jogo, hein? Mas olha só, vai que, o Flaco Lopes no Palmeiras foi contratado como uma grande promessa e demorou para vingar no Palmeiras, agora tá fazendo gol adoidado. O Galopo no São Paulo também precisou de um longo período para poder começar a entrar nos trilhos e ser decisivo e marcar gols. Talvez se o Rojas estivesse em um clube que desse mais tempo, tivesse mais paciência, ele poderia render. Não foi isso que ele encontrou no Corinthians. Bom, domingo tem clássico no Morumbi. Como será que chegam São Paulo e Palmeiras para o choque rei? A resposta está na reportagem do Silvestre, olhou na tela. O que vale o choque rei desse domingo na lotada Casa Sacrossanta Tricolor? Para começo de conversa, rivalidade histórica, desde o período da Segunda Guerra Mundial, que tanto machucou os palestrinos. Quase perderam o estádio e mudaram de nome à força. Trazendo para o presente, acirraram ainda mais essa rivalidade dentro de campo, graças aos últimos confrontos disputados. Em 2023, o São Paulo eliminou o Palmeiras no Allianz Parque, pavimentando o caminho para o inédito título da Copa do Brasil. O troco do Verdão veio que veio. No segundo turno do Brasileirão, super goleada, 5-0 na testa do rival. Para depois arrancar heroicamente para mais um título nacional. Na atual temporada, em jogo único, campo neutro, deu São Paulo nos pênaltis na decisão da Supercopa Rei do Brasil. O Mineirão virou Morumbis. Agora o papo é o seguinte, não vale taça, ainda. Fase classificatória do Paulistão, o São Paulo oscilando, precisa carimbar a passagem para as quartas de final. Thiago Carpini não terá Caleri suspenso, que desfalque, hein? Em compensação, ganhou uma nova opção para o meio-campo. Rames Rodrigues, pelo jeito, estreou de verdade na rodada passada em Brasília. E o tal do Ferreirinha finalmente desencantou. Palmeiras, atual bicampeão estadual, invicto no campeonato, líder isolado do grupo, no geral também, mais do que classificado. Ganhou da Luz a quarta-feira no Canindé. E se o Everton vem oscilando no gol, o Flaco Lopes vive grande fase, fazendo gol adoidado, artilheiro. Diante desse cenário, o Abel Ferreira pode até se dar ao luxo de poupar titulares. Mas esse negócio de escalação é problema de técnico. Abel e Carpini é que devem saber muito bem o tamanho do choque rei e onde o calo aperta. Ainda não sei o que nós vamos fazer, nós vamos pensar. A gente conhece bem o adversário também nos conhece, constantemente estamos nos enfrentando, né? Palmeiras e São Paulo. Eu particularmente não tenho tido muita sorte contra o São Paulo, acho que é a equipa que mais vezes ganha a nossa equipa desde que eu sou treinador, tirando acho que a Libertadores de quando eu cheguei e uma outro momento, mas como te disse, é sempre um jogo, é o choque rei, é um jogo a disputar, é em casa deles.
Beleza, e aí, o que esperar desse choque rei? Eu acredito que vai ser um jogo bem equilibrado, não vejo favorito. O trabalho do Palmeiras é muito mais longevo, o Palmeiras é mais time que o São Paulo, mas o São Paulo embaça a vida do Palmeiras nesses últimos anos, né? Porque o futebol é esse caos delicioso que eu tanto cito aqui no programa, e não vejo realmente favorito. São Paulo não tem o Caleri, uma grande baixa, mas o Palmeiras não terá o Gustavo Gomes, né? Pode ser que o Mike retorne. Joga no Morumbi, casa lotada, quase 50 mil ingressos vendidos. Não dá o palpite, é já. Então o palpite é já, o Marcelo. No final das contas, as coisas ficam equiparadas, né? Porque o Caleri e o Gustavo Gomes costumam protagonizar um duelo particular ali de quem gosta de futebol. É até bacana de acompanhar, porque os dois passam o jogo inteiro se pegando. Dois gladiadores. E depois se cumprimentam, tem uma ótima relação. Acho que é até uma relação de admiração mútua ali entre as partes. Mas, sem dúvida nenhuma, o São Paulo sai perdendo muito mais com a ausência do Caleri do que o Palmeiras com a ausência do Gomes. O Palmeiras tem bons zagueiros para substituir o Gomes e o São Paulo não tem um substituto direto para o Caleri. O André está chegando agora, ainda vai ser anunciado, mas, por enquanto, o Carpini não tem esse substituto para o Caleri. Beleza, vamos para o nosso palpitômetro? Claro que tem aqui, né? Eu sei que vocês gostam. Michele, bora falar do lado tricolor desse clássico que acontece no próximo domingo aqui no Morumbi. Estou aqui, inclusive, Osmar Menezes, o Homem de Pedra, vai mostrar para vocês aqui agora, ó. Pedrinha, mostra lá, ó. Tiraram mesmo, viu, Michel? É oficial. Tiraram lá estádio do Morumbi, o estádio, quer dizer, estádio do São Paulo Futebol Clube, né? Estádio Cícero Pompeu de Toledo. Tiraram lá o letreiro. Já estão programando para colocar por ali o Morumbis, aquele letreiro que eu mostrei ontem aqui para vocês. Inclusive a estrutura ali onde vai ficar o bis, né? Que sai um pouquinho, salta um pouquinho aos olhos, já está colocado. Então, muito em breve, o novo letreiro estará aqui no estádio do Morumbis. O jogo acontece, então, no próximo domingo, às 8 horas, 11ª rodadinha aí do Campeonato Paulista. Para esse jogo, como a gente vem dizendo aqui, o São Paulo não vai ter o Caleri, atacante argentino, importante, o grande camisa 9 do São Paulo aí nos últimos anos, ídolo da torcida tricolor. E aí o técnico Thiago Carpini está quebrando a cabeça para saber como que vai escalar esse time do São Paulo. Então eu vou colocar aí para vocês na tela, o Luiz Ricardo Fini, nosso diretor, vai colocar para vocês aí as 3 opções assim mais imediatas que ele tem. Então seria colocar o Juan, que não é um atacante que vem contando muito aí com o apoio da torcida do São Paulo, com a simpatia, apesar de ser um jovem lá da base lá de Cotia. Tem o Luciano, que não gosta muito de fazer essa função de camisa 9, é bem verdade, como ele já disse. E tem também o Galopo, que ficou fora na última partida contra a Inter de Limeira, porque o São Paulo tem mais estrangeiros, né, no seu elenco do que permite o regulamento da Federação Paulista de Futebol. Mas o Galopo poderia ganhar uma chance, ele que no ano passado, antes de se machucar, vinha sendo um artilheiro, um cara importante, um fazedor de gols do São Paulo. Pode ser que retome aí essa condição agora que o Caleri está suspenso. Também pode mudar aí, o Carpini pode botar Lucas e Ferreirinha na frente, por exemplo, Lucas e Eric, o Wellington Rato no meio com mais algum outro jogador, enfim. O que você faria, minha querida Michele Gianella, se fosse a técnica do São Paulo Futebol Clube? Devolvo para vocês aí, daqui a pouco eu retorno com mais tricolor aqui no Gazeta Esportiva. Nossa senhora, eu vou perguntar pro Basejo e pro Silvestre, Passa a eles bola? falam, passa a bola aí, vocês que são comentaristas, que vocês resolvam. Olha, eu tenho uma ideia, com a ausência do Caleri. Vamos ver se é a mesma que a minha. Eu colocaria o Lucas para jogar de falso 9, tendo muita liberdade ali para transitar ali na linha de frente do ataque. E aí você tem a opção de colocar o Luciano como um jogador mais centralizado, fazendo a função que o Lucas costuma fazer, né? Ou então acionar o Rames Rodrigues para ser aquele jogador, aquele 10 na frente dos volantes, tendo o Lucas, o Wellington Rato pela direita e Ferreirinha pela esquerda, 2 extremos, 2 pontas pelos lados e o Lucas de falso 9, eu acho que talvez seja a melhor opção. Você montou o time quase inteiro. Eu jogaria com Luciano e Lucas, 2 atacantes, se movimentando e por trás municiando Rames Rodrigues. Muito bem. E eu faria exatamente isso que eles falaram. O mês de fevereiro Mas terminou... o que eu falei foi diferente do que disse Marcelo. Então faça tudo isso e mais um pouco, reze e tenha sorte. O mês de fevereiro terminou ontem. Fevereiro. E aí o pessoal falando, e os bastidores? E os bastidores? Os bastidores? Ah, vamos hoje, né? Porque o fevereiro é curtinho. Então, bora assistir. Já vi tudo. Ação da torcida em relação à arbitragem. Pode? 3, 2, 1. Peraí, vai lá gritar.
Não conseguiu aproveitar a derrota do São Bernardo hoje mais cedo. 3, 2, 1. Além aos 15 pontos. O resultado não foi bom para nenhum dos lados. O Guarani foi a 6 pontos e... Vem, Silvano. Pode ir, Travesky. Pode ir. Yeah! Temos a escalação oficial do São Paulo para esse jogo? José Paz, está contigo? Tá sem retorno, José Paz. Mas tá bem, ó. Tá posicionado, tá firme, atento, né, José Paz? Deixa eu ver se volta o retorno. Não voltou, mas tá lá, ó. Sempre atento com a notícia. Rainer na lateral esquerda. João Schmidt. Diego Pituca. Otero. Casares. Guilherme. E William Bigode. Calma que tem o Corinthians. Calma. Peraí que tem o Corinthians, pô. Eu tô quieto, não tô falando nada. Tô quieto. Vai, cara. O que? Tu passa? Não, a Michelle, vai. Eu tô fazendo o quê, gente? Esse pessoal não tem controle emocional. O Mano Menezes dizendo sobre essa reformulação do elenco. Precisa... Não vai chegar pra ser titular, então não dá. Ó, Michelle. O Pedro Raul é pra fazer rir? Ah, eu acho que foi prometido um monte de coisa, Gabigol, jogadores... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vem pro meu lado forever. Vem cá, vem dentro de mim. Vem que eu vou. Ai, gente, a gente... Olha, o Garrafa não dá. O Garrafa é o maior traíra da televisão brasileira. Ele ri na sua cara até você olhar pra cara dele e começar a ter um ataque de riso ao vivo. Deixa eu falar do Corinthians, pô! Eu nunca vi um repórter com tanta vontade de soltar uma escalação. Muito bem, é o seguinte, pessoal. Então agora só no final de março, na última sexta-feira de março, tem mais bastidores pra vocês, beleza? Corinthians joga amanhã. Salazar vai explicar como que o Timão deve entrar em campo. Bora, Salazar. Vamos lá, Michele. O Corinthians amanhã, 4 horas da tarde, vai pegar o Santo André na Neoquímica Arena, ainda sonhando com uma vaga às quartas de final do Campeonato Paulista. Todo mundo sabe, tá difícil, mas ainda é possível. E atenção, todo mundo joga amanhã, o Corinthians e os seus principais adversários. O Timão, às 4 horas, pega o Santo André. Aí acaba o jogo do Corinthians, às 18 horas, o Mirassol vai pegar a Portuguesa. Acaba o jogo do Mirassol, a Inter de Limeira, às 8 horas da noite. Amanhã também vai pegar o Ituano. Lembrando, Mirassol e Inter de Limeira não podem vencer seus jogos e o Timão tem que vencer o Santo André para ainda aspirar uma vaga às quartas de final do Paulistão. O Tonhão da Fiel, o Antônio Oliveira, terá o Pedro Raul de volta, né? Vai ficar como opção ali para o ataque do Corinthians. O Cássio cumpriu suspensão, também está de volta. E o Igor Coronado será relacionado, vai para o jogo. Deve começar no banco, mas dessa vez vai para o jogo. Essa é a grande novidade, Michele. Beleza, Salazar. E aí, meninos? Vai pro jogo, hein? Coronado. Isso, e a torcida do Corinthians lotando a arena. Acho que o Corinthians faz o resultado. Ganha. Acho até que atropela. Você falou nos bastidores, eu acho concordo que com você. Eu acho que atropela. Mas a combinação é milagrosa pro Corinthians passar. Tem que ganhar esse, aí os rivais têm que perder. Tem que perder, empatando, não podem ganhar, né? Os rivais também ganhar o outro, e os rivais, bons rivais agora tudo não perder. Podem ganhar. Corinthians classifica, Corinthians dá um up e ganha a final. Já pensou, Chicão? Aí 2024 é aquele ano, né? Vai ser bom, eu tô curioso para ver o Coronado em campo, é um jogador que chega com muita expectativa, todo mundo tem falado muito desse jogador e a gente não tem registro dele atuando no futebol brasileiro, é um atleta que percorreu toda a sua carreira
fora do Brasil, então vai ser bem bacana para ver se toda essa expectativa de fato faz sentido. José Paz, chega mais. Futuro reforço do São Paulo. Que é isso, Zé? Tem novidades? É isso, André Silva? Temos novidades sim em relação aí ao André Silva, atacante, né, que estava lá no Vitória de Guimarães de Portugal, é o novo jogador do São Paulo, já desembarcou aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, já está então no Brasil, vai vestir mesmo a camisa do São Paulo, inclusive no desembarque ele se disse muito feliz, muito contente com essa oportunidade, disse que já se sente em casa, vai assinar um contratinho aí de 4 anos com o São Paulo vai pagar 3,5 milhões de euros lá ao Vitória de Guimarães pela contratação então do André Silva, que chega para ser uma sombra do Caleri. O Caleri hoje é o grande jogador ali do São Paulo no setor de ataque, não tem um reserva, não tem quem faça uma sombra ali legal para ele. Então André Silva será esse jogador, um cara que aqui no Brasil só jogou na base, começou lá em Diadema, depois jogou até na base do Internacional, mas profissionalmente nunca atuou aqui no Brasil. Então temos uma tela aí para mostrar para vocês alguns números do André Silva, jogador que fez 40 gols em 142 partidas atuando lá em Portugal, onde ele fez a maior parte aí da sua carreira, jogou no Rio Ave, jogou no Arouca também, estava lá no Vitória de Guimarães e nessa temporada 23-24 ele marcou 13 gols e deu 2 assistências em 28 partidas então pela equipe portuguesa, pelo Vitória de Guimarães. Então chega aqui no Brasil, repito, deve ser anunciado muito em breve oficialmente pelo São Paulo, mas será com certeza absoluta atleta do São Paulo Futebol Clube, viu, Michele? Devolvo para vocês aí, beijo grande, abração e até a próxima. Beijos, José Paz. Contratação importantíssima do São Paulo, era necessário um reserva para o Caleri, o ano passado o São Paulo apostou no Erisson sofreu muito com problemas físicos, mal conseguiu jogar, agora chega o André Silva em definitivo, diferentemente do Erisson que veio por empréstimo. O Caleri não vai aguentar jogar todos os jogos, é um jogador extremamente importante, mas precisa de descanso e o André Silva pode sim agregar a essa equipe, porque a gente estava comentando, né? Quem será que vai jogar na ausência do Caleri contra o Palmeiras? Se o André Silva tivesse sido contratado antes, não haveria dúvida. Agora o Carpini tem que fazer toda uma adaptação, uma improvisação para tentar suprir a carência que não vai ser suprida da melhor forma. Mas não acho que ele seja o jogador para substituir Caleri. Ele pode até jogar de 9, mas ele não é 9. Já estou avisando, ele joga mais pelo lado. Né? Agora, faz gol. Tanto que ele é um dos artilheiros do Campeonato Português. Tem 13 gols, o artilheiro lá no momento tem 16. Então é um jogador que faz gol, sim. Bom, sextou, galera! É isso aí, olha, eu quero agradecer ao Basejo, que voltou de férias, isso aí, Basejo, volte com tudo. Silvestre, Obrigado. muito bom ter você aqui. Domingão, tem mesa redonda, Chico Lang na bancada, pra quem tá com saudade, Tomás Belucci, Renata Saporito, e eu volto segunda-feira com mais uma Gazeta Esportiva pra vocês. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo, meninos, fui. Tchau, gente. Tchau, Chicão. Valeu. Tchau, menino.